A palavra de Deus é força para nós, traz vida. Vamos meditá-la então, nosso estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia, sua caneta, seu caderninho de anotação. Pega o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, de 30 a 50. É o Bíblia no meu dia a dia. Marcos capítulo 9, versículo de 30 a 50. Vamos rezar, vamos pedir o auxílio do Senhor, do Espírito Santo, a proteção de Nossa Senhora sobre o nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo conduza esse momento, que Ele ilumine, que Ele nos inspire e que Nossa Senhora rogue por nós. Vamos rezar pedindo a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ler a palavra, vamos meditá-la e vamos anotar também as ordens, as promessas, os princípios. Vamos tirar a mensagem de Deus para nós. Versículo 30, partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Veja, é um princípio eterno, lei do reino de Deus, do seguimento. Eu marco aqui também na palavra e vou anotar também depois no meu caderno. Mas também não deixa de ser uma mensagem para nós, para aqueles que seguem a Deus. Eu preciso servir a todos. Versículo 36, em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe. Não deixa de ser também um princípio do reino de Deus, né? Acolher os menores, aqueles que sofrem, aqueles que são puros de coração, aqueles que não têm com quem contar. E ele continua: e quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. A gente também pode anotar como um princípio eterno, onde é uma lei do reino de Deus. Nós continuamos. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Veja, Jesus está dando uma ordem. Não proibais aqueles que proclamam o meu nome, aqueles que anunciam a palavra, aqueles que estão ali, né, para fazer o bem. Também isso dá uma bela mensagem ao nosso coração, principalmente quando a gente começa a falar mal de outras igrejas. A gente não pode proibir, não é verdade? Se a pessoa está fazendo bem, vamos rezar para que ela faça bem e para que Deus opere muitos milagres na vida daquele povo. Versículo 40. Quem não é contra nós está ao nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Veja, se você dá um copo de água, quanto mais quanto você faz o bem a uma outra pessoa, isso para mim é uma promessa. Então eu não ficarei sem recompensa em tudo aquilo que eu faço por Deus, para Deus. Eu preciso fazer o bem, então Deus também me recompensará por tudo. A recompensa virá, é promessa. Versículo 42.
E quem provocar a queda, só desses pequenos que creem em mim, melhor seria que amarrassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e a lançassem ao mar. Se tua mão te leva à queda, corta. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos do que, tendo as duas, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que tendo os dois, depois ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um olho só do que tendo os dois e ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Veja, o Senhor é radical. Nem marco isso como uma ordem, né? Porque isso pode até ter uma outra interpretação. Por que será que o Senhor pede isso? Qual o significado de cortar a mão, o pé, arrancar o olho? Vamos esclarecer melhor. Padre Xavier vai trazer isso para nós. A radicalidade de Jesus sobre essa passagem é bem visível assim, primeiro porque ele trata de algo que é muito sério e depois para que seja compreendido, ao menos em partes, naquilo que ele está dizendo. É normal sempre quando se conta uma parábola de colocar um elemento ali muito exagerado ali dentro, porque é esse elemento que visa provocar a reação da pessoa e Jesus fazia isso. Por isso, quando ele fala de cortar a mão, se a mão leva a pecar, se deve cortar a mão, arrancar o olho, se o olho leva a pecar, não é cortar a mão, não é mutilar-se, mas ele quer dizer cortar tudo aquilo que poderia levar a mão, então, a produzir esse pecado. O corte, na verdade, é interior, porque o pecado não pertence à mão, o pecado pertence ao coração, pertence à pessoa, não pertence ao olho. Então, não é esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, ele está dizendo assim, é necessário cortar da nossa vida tudo aquilo que nos leva a pecar, porque o pecado pode nos matar, pode nos tirar da vida eterna, mas mesmo antes de tirar da vida eterna, ele já vai nos tirando dessa vida aqui, porque as primeiras consequências são imediatas. Por isso essa forma exagerada assim de Jesus dizer, né, corte a mão, arranque o olho, não é para ser seguida ao pé da letra, mas ao contrário, ela deve ser entendida assim. Tamanho é o risco que seria melhor cortar a mão ou arrancar o olho do que ir parar na geena, do que não alcançar o céu. E tamanho é importante a nossa salvação. Por isso nós precisamos ter bem claro diante de nós essa realidade, né? Nos empenharmos de verdade e cortarmos, não a mão, arrancarmos, não o olho, mas aquilo que nos provoca, né? Alguns padres da igreja fazem questão de dizer, né? Não se aproxime demais do calor porque o seu corpo esquenta. Isso explica bem claro o que o pecado pode acabar gerando na gente. A proximidade esquenta, 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 até que chega uma hora que queima. Tem que arrancar? Sim, arranque as oportunidades do pecado. Não esteja nos locais onde isso acontece e a partir disso, então, você vai estar arrancando a mão, arrancando o olho, como diz o Evangelho, mas não é para se mutilar, é para mudar o coração, é conversão. Não vamos ser tão radicais de arrancar uma mão, um pé, um olho, mas vamos ser radicais na luta contra o pecado. Isso você precisa ser e eu também. O Senhor nos fala, versículo 49, todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Não deixe de ser também uma ordem para nós, né? Tende sal, sejam pessoas fervorosas em Deus e tende paz uns para com os outros. Para mim também fala como se fosse uma ordem. Olha, Rogéria, você precisa ser perseverante, fiel, fervorosa, mas também você precisa viver em paz com os seus irmãos. E para você, o que Deus falou, hein? Qual foi o versículo que mais tocou o seu coração? Para mim, esse finalzinho, onde Deus manda também arrancar o pecado, mas também pede para que eu não perca o sabor, que eu não perca o primeiro amor, o fervor, e que também eu viva em paz com os outros. Eu tiro isso como uma mensagem de Deus e peço essa graça, que o Senhor arranque da minha vida todo o pecado,
todo o mal que eu mesmo vou semeando, toda porta que eu abro para que o mal entre na minha vida, toda raiz de pecado, que o Senhor possa ir arrancando e arrancando também da sua vida, que o Senhor possa fazer uma obra nova através dessa palavra. Você não precisa arrancar uma mão, um pé, mas o mal que foi semeado no seu coração, a inveja, o ressentimento, o ódio, que Jesus te livre de tudo isso. É isso que nós te pedimos, Senhor. Pela graça, pela ação do Espírito Santo, essa libertação em nós de todo mal enraizado, de todo pecado enraizado em nós. Eu quero anotar aqui aquilo que Deus falou ao meu coração. Quero continuar o meu estudo, ler novamente, continue também, faça novamente e que o Senhor possa lhe falar e você também possa colocar em prática aquilo que Deus lhe mostrou. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.